Muito bem, boa noite a todos. Vamos lá, espero que tenham tido um dia bom, né? O primeiro dia do ano, mas nós estamos num dia bom, porque estamos começando aqui na casa do Senhor, né? Mas eu já disse aqui na igreja aqui que nosso calendário, né, não é o que Deus fez, né? Deus tem outro calendário, não é o nosso. Mas nós temos que ter um início. A gente colocou esse calendário, aceitou esse calendário e nós vamos continuar com ele. Então, hoje é o dia 1º de janeiro de 2025, que começa um novo ano. E o nosso estudo vai continuar onde nós paramos. Nós paramos no ano passado, em Filipenses, capítulo 4, e nós paramos no verso 4. Hoje nós tentaremos ir até o 9. Então, Filipenses, capítulo 4, mas eu vou falar uma coisa antes. Para nós retomarmos esse estudo, porque tem virada de ano, temos musicais, a gente acaba se não lembrando. Então, vou lembrar dos irmãos, vou começar a ler no versos 20 e 21 do capítulo 3, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E agora o texto de hoje. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui gratos pelo ano que terminou, gratos por podermos ver o raiar de um novo ano no nosso calendário. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos as maravilhas da Tua lei a cada dia. Nos abençoe, Senhor, para que possamos continuar firmes no estudo, na meditação da Tua palavra. Nós queremos, ó Pai, ter uma vida de acordo com a Tua vontade, discipulando pessoas a nos imitarem, porque nós queremos imitar o Seu Filho Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos lá, eu preciso de falar então para os irmãos sobre o final do capítulo 3, mas eu não vou pregar sobre isso, é só para lembrar, né? O apóstolo Paulo lá, o pastor Neil explicou para a gente, ele está falando sobre os falsos mestres, e depois, no verso 20 e 21 do capítulo 3, o apóstolo Paulo começa a falar da nossa esperança. E ele começa então aqui, ó, a nossa cidade está no céu. E que lá nós esperamos o Salvador,
o Senhor Jesus, Ele vai transformar o nosso corpo para ser semelhante ao dele, segundo o poder de Jesus de sujeitar a si todas as coisas. É isso que ele fala. E aí no capítulo 4, verso 1, lembrando sempre que a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, aqui é uma carta, então ele fala, por causa disso, eu falei isso na última vez, né, que eu preguei, portanto, por causa disso, por causa da certeza que nós temos, aí ele diz, vocês, meus amados, verso 1, e queridos irmãos, minha alegria e coroa, estáis firmes no Senhor. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres, que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então, quando ele pega aí, junta essa alegria, essa esperança, ele aproveita para admoestar, para avisar duas pessoas, Evódia e Sintique, que deveriam sentir isso, deixar as coisas de lado. Agora Paulo começa a falar do nosso sentimento, do nosso engajamento na luta do Evangelho, e para falar da esperança, e isso necessariamente tem que mudar a nossa vida. E aí quando muda a nossa vida, o que ele diz? Verso 4, que é o último, né, da semana passada, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. A Nova Versão Internacional diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha que interessante, vamos pensar, né? Independentemente da Bíblia não ter sido escrita em capítulos e versículos. Vou fazer aquele exercício que eu faço com os irmãos de brincar um pouco de uma forma, brincar não, expor o texto de uma forma lúdica para a gente entender melhor. Irmãos, Filipenses, pastor Ney, depois você briga comigo, mas capítulo 4, verso 4, poderia acabar aqui a carta. Acabou. Acabou, podemos ir embora. Acabou a carta. Por causa disso, fiquem alegres, tenham um sentimento, vamos para casa. Mas olhe a sabedoria do Espírito Santo. A vida continua. Se nós nos convertêssemos e imediatamente morrêssemos e fôssemos para o lugar celestial, o mundo estaria resolvido para nós. Quando nós nos programamos para ficar vivos. Para ficarmos vivos, né? Porque se morrermos, já está resolvido o problema, se você é crente. Se você é crente, se morreu, acabou o problema. Mas então por que não termina aqui a carta? Porque a vida continua. E aí ele tem que escrever no verso 5. E eu vou colocar algo que não está na Bíblia, mas eu vou dar o sentido da carta. Nós vamos nos alegrar sempre, mas a vida vai continuar. E porque vai continuar a vida, eu, Paulo, vou dar uns conselhos inspirados pelo Espírito Santo. E aí ele começa, depois que ele não termina a carta, ele continua e diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Irmãos, a palavra equidade, outras traduções, dizem assim, seja a vossa amabilidade. Na verdade é isso mesmo, irmãos, olha, como é que eu vou explicar isso para os irmãos? Eu vou pegar um comentário daqui a pouco, para dizer o que é mais correto. A ideia desta palavra, lembre-se que tradução é sempre difícil, tradução não tem uma palavra exata que você encontre lá na outra língua, que dá exatamente a ideia do que vocês têm aqui, não dá, é uma diferente, né? Eu sempre lembro, já falei milhares de vezes aqui, sobre saudade em outras línguas é o sentir falta de você, para nós não é muito, né? Se chegar para sua mãe, seu filho, sei lá, e falar assim, sentir falta de você. Aí, só isso?
Sentir falta não basta, tem que ter saudade. Essa é a ideia, não dá para traduzir. E aqui, esta palavra, ela poderia ser traduzida por: seja a vossa amabilidade, seja a vossa mansidão, seja a vossa gentileza, ou seja a vossa moderação. Por isso que fala equidade, porque equidade vem de equânime, de equilíbrio. Então, esta é a ideia aqui, é uma mansidão de quem sabe o porquê da calma, mesmo em momentos difíceis. E isso é comum, né? Pedro vai dizer: olha, vocês saibam responder com mansidão àqueles que questionam vossa fé. Aqui essa equidade, não precisa de brigar. A sua equidade, a sua moderação, o seu estilo de vida tem que ser público. Algo notório é algo que todo mundo sabe, ou deveria saber. Esta é a ideia, mas eu vou pegar um comentário. Porque daí eu não entendo grego, então eu tive que pegar um comentário. A palavra moderação ou equidade aqui refere-se a restrição de paixões, ter uma sobriedade geral da vida, sem excessos. Esta é a ideia. A palavra significa adequadamente, brandura, nada de excessos, quer no vestir, quer no comer. Sabe aquela ideia de que, eu vou comer porque eu não sei se vou morrer amanhã? Não. Eu fiz certa vez uma pergunta aqui, né, alguns anos atrás. A pergunta era: você vai no médico, que isso não aconteça com você, mas vamos imaginar que o médico diz: você tem 6 meses de vida. Você pode falar: meu Deus, é mais poderoso, mas no fundo você vai ficar com medo. 6 meses de vida. E a pergunta é: o que você faria? Eu já vou dar a resposta. A melhor resposta para mim é: eu continuaria vivendo a vida que eu vivo. Por quê? Por que eu vou mudar daqui a 6 meses? Se eu estou tendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. Eu não preciso de mudar. Eu não preciso de fazer nada. Pastor, mas eu não tinha que preparar para morrer? Irmãos, eu estou preparado hoje. Eu tenho que esperar 6 meses para preparar para morrer? Tem que preparar hoje, irmãos. Porque se Cristo vier, eu tenho que estar pronto. E eu sei, eu falo, nós cremos na pós-tribulação. Mas eu quero lhe dizer que se você morrer, você vai encontrar hoje com Cristo. Tem que estar pronto hoje. Hoje. Esta é a ideia. E por que Paulo fala isso? Ele fala: essa moderação de vida tem que ser notória. Por quê? Ele termina o verso 5. Porque o Senhor está perto. Essa é a razão. A minha vida tem que ser uma constante esperança, uma constante expectativa de que Cristo vem. Não importa se eu tenho 60, 70, 40, 30, 20, 10 anos. Não importa. Eu tenho de estar pronto. Você tem que estar pronto. E essa sua prontidão, esse seu preparo, tem que ser notório. Notório, irmãos, notório. Eu vi uma história, dentre aquelas grandes que tem, mas eu vi uma de um barco da Marinha, não lembro se era da Inglaterra, eu não me lembro, isso foi no século XIX, antes até do Titanic. E os marinheiros, um barco afundou e tinha um bote salva-vida e algumas pessoas iam morrer. Só cabia não sei quantos, mas sei lá, 10 pessoas. Tiraram na sorte e uma pessoa foi lá. Na hora que o barco ia partir, ele espera um pouco, ele pegou um amigo dele, jogou para dentro do bote e saiu. E falou: eu vou morrer. Aí o amigo falou: por que você está fazendo isso? Ele disse: somente se assegure de que eu vou te encontrar no céu. Só falou isso. E aquele crente morreu. E aí o testemunho é do homem que foi salvo.
Ele disse, eu fui atrás do que significava isso. E aí Cristo me encontrou. É isso, irmão. Se o barco afundar hoje, é hoje. E pode acontecer. Já imaginou? Viu lá, nós temos história viva aí, quando tentaram matar o ex-presidente lá, ou o presidente dos Estados Unidos agora, no comício dele, um homem se atirou na frente da família. E ele morreu, é isso aí que ele tem que fazer. Estava preparado? Irmão, não tem como preparar. É assim que funciona. Então, perto está o Senhor, tem que te dar uma vida de moderação. Porque o Senhor está perto. É isso. Por que tanto plano? Plano nessa vida, plano de mudar, plano de comprar casa, plano de emprego, plano de... Irmãos, o Senhor está perto. Tudo isso deve ser feito com a moderação. Por isso que a Bíblia diz, né? Se Deus quiser, eu vou fazer negócio. Se Deus permitir, é com esta moderação de quem está um passo andando para o progresso nesse mundo e o outro passo pronto para virar-se para Cristo se Ele chamar naquele momento. Nós temos que andar sempre assim. E é essa a equidade, a moderação ou amabilidade, como a Bíblia diz. Esta mansidão. E note que ele continua. Veja como tem sentido esta palavra aqui. Verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. E por que eu não vou estar inquieto por coisa alguma? Porque eu estou tendo uma vida de mansidão, uma vida de equidade, porque eu estou esperando o Senhor Jesus, porque qualquer problema que aconteça, eu tenho uma escapatória, é o Senhor me buscar, e acabou, e aí está resolvido os problemas. Antes, ao invés de estar ansioso, ele diz, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então vamos pensar nisso aqui. Irmãos, quando nós pensamos nesta vida de mansidão, ansiedade nós vamos ter, irmão. Não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você é religioso, se você é incrédulo, talvez que está me assistindo aí seja até ateu, não tem problema, eu só quero dizer o seguinte, todos nós passamos por momentos de ansiedade, todos nós, mas irmãos, se nós pensarmos que o Senhor Deus é o governador de todo o universo, a nossa ansiedade tem um teto, ela tem um teto, porque Ele vai nos controlar em toda situação, porque Ele não deixará passar de algum limite que a gente não aguente. Talvez para mim, do ponto de vista humano, o homem mais forte da Bíblia seja Jó, porque Deus sabia que ele ia aguentar, porque no final de perder tudo, inclusive os filhos, ele fala, o Senhor Deus deu, Ele tomou, e bendito seja o nome dele, e Jó o adora. Paulo está dizendo que isso, por quê? Porque, irmãos, o Senhor Deus prometeu, nós lemos lá, ontem à noite, Mateus 28, 20, né? Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pronto, Ele está por aqui. Ele está nos orientando. Ele não largou. Existe uma doutrina chamada teísmo aberto, que ele acredita o seguinte, Deus fez o mundo e falou, agora vocês se viram aí, eu não volto mais aqui, hein? Vocês se viram. Não tem esse teísmo, não. Irmãos, nós cremos que o Senhor Deus fez, nos colocou no mundo e controla o universo. Nós cremos, por isso que nós oramos, porque Ele pode mudar as coisas, Ele pode parar o mundo como Ele já parou o universo, Ele pode fazer isso, Ele pode ressuscitar mortos, é isso que nós cremos. E aí, será que Deus faria isso por mim? Não. O maior milagre que Deus fez foi entregar Jesus, entregar o próprio Filho para morrer por nós. Se você pegar lá em Efésios, Deus se fazer carne, irmãos, é uma loucura. Deus descer a esse jeito de ser humano,
para morrer por nós, não entra na cabeça de ninguém. Quando você aí que não acredita em Deus, fala isso é loucura, eu concordo com você. Quando você fala não tem lógica, concordo com você. E por que você acredita? Porque a pregação é loucura para os que não creem. Mas para nós é o poder de Deus. Quando você pensa em, o mesmo apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, vamos lá para Romanos capítulo 8. No verso 31, quando ele fala da nossa eleição em Cristo e das coisas, né, dos propósitos que Deus deu para nós, Paulo diz assim, Romanos 8, 31, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que Paulo fala isso? Ele diz, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nós não podemos ficar ansiosos, porque o Senhor Deus, que deu o seu próprio Filho, Ele pode fazer tudo. E Ele já demonstrou o amor. Lembra que a gente tem falado aqui, né, o pastor Neil tem batido mais essa tecla do que eu. Amor de palavras não é amor, irmãos. Amor de palavras é poesia. É bonito, mas não enche a barriga de ninguém. Não cura ninguém. Amor é fazer algo. Eu te amo. E daí? Então, como é que é a pergunta? O que você fez por mim? Nada, então. Você não está mentindo. Não, quando você fala que me ama e não fez nada, não está mentindo. Só você está enganado na premissa. Você está só enganado. É só isso. É uma questão de palavra. Você pensa que amor é uma declaração verbal, quando amor é um sentimento prático, não teórico. Essa é a diferença. Então aqui, quando ele fala isso, fala, não. Porque ele fala, olha, não fiquem nervosos, não. Calma. O Senhor nos ama. Ele fala isso em Romanos. O apóstolo Pedro fala o mesmo, no texto conhecido. Vamos lá, primeira carta de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Olha aqui, versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E daí ele não para. Ele cuida, e nós o que faremos? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos do mundo. É assim que nós temos que fazer. E aí volta para o nosso texto aqui de Filipenses, quando ele diz, não fiquem inquietos, ele diz, olha, vocês levem a Deus por petições, e no final, ele diz, com ação de graças. Mas eu não sei se você já recebeu essa mensagem, às vezes eu recebo algumas desse tipo, ou e-mail, que a pessoa diz assim, olha, pastor Neil, por favor, você poderia pregar para mim no domingo tal? Desde já agradeço. Já recebeu? Eu já recebi algumas dessas, às vezes eu escrevo assim, desde já agradeço. O que quer dizer? Eu sei que alguma solução você vai dar, e eu já te agradeço. É isso que a gente pede para Deus. Senhor, olha, eu estou precisando disso, e seja qual for a sua resposta, desde já eu agradeço. Por quê? Porque eu sei que é o melhor. É a criança. Mãe, pai, me dá um sorvete. Desde já agradeço, mesmo que venha brócolis, mesmo que venha cenoura, porque eu sei que é o melhor para mim. Então, quando você ora, você já tem que pensar, e é isso que nos tira a ansiedade. O Senhor não me atendeu, mas eu já agradeço, porque eu sei que Ele está cuidando desse assunto. Talvez não seja a hora. Nós dividimos aqui, você que está na rede social, antes das 8 horas até as 8h30, antes de você entrar na transmissão, a gente canta um hino aqui,
vê os pedidos de oração e nós os dividimos para ficar mais fácil. Quando tem jovens, dividimos homens, mulheres, jovens, só para a gente ficar mais fácil para orar. Depois dividimos em grupos menores para dar tempo, que temos praticamente 20 ou 15 ou 20 minutos para orar. E hoje eu comecei a anotar os pedidos. A grande maioria era para parentes que não se converteram ou parentes que se afastaram. A gente ora. E você deve ter aquele parente, aquele amigo, que você fala, só um milagre para ele se converter. Irmãos, qualquer pessoa, só um milagre. Por mais bonzinho que seja, só um milagre. Então a gente ora sem parar, dia após dia, sabendo que o Senhor sabe o momento. Então, não tem que ficar ansioso. E quando a gente entrega na mão de Deus com ação de graça, sabendo que Ele vai tomar conta, o apóstolo Paulo continua, depois que vocês fizerem isso, porque daí ele tem uma conjunção aí, e, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, essa paz que vai nos guardar, não é ausência de guerra, claro, né? Não é isso mesmo. É aquele fruto do Espírito que a gente tem. E aí tem tudo a ver com aquela equidade, com aquela moderação que ele falou no verso 5, ou no verso 5, equidade. Ele está falando dessa paz. Ele fecha aqui com isso. Quer ver? Vamos lá para Gálatas 5, 22. Antes de Efésios, você vai ver aí Gálatas 5, 22, onde você vai ver essa paz. Olha, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não diz aqui determinar, não diz aqui mandar, não diz aqui bater o pé, não diz aqui gritar com Deus, não diz aqui. Todos os frutos têm a ver com uma paz de espírito, que é o que ele está falando lá em Filipenses. Essa paz de Deus, essa paz de espírito, que nos faz temperantes, que nos faz moderados, que nos faz mansos, que nós podemos enfrentar a morte sem desespero, que podemos enfrentar os piores problemas sabendo que o Senhor Deus permitiu, e sabendo que Ele está no controle, e sabendo que Ele não vai deixar ser uma tentação acima do que a gente possa conseguir suportar. Essa paz, por isso que ele fala dessa paz, que vai guardar os corações, né, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso desejo. Ele vai fazer isso. E aí ele continua. Quanto ao mais, que mais, pastor? Irmãos, olha, quanto ao mais aqui, a vida continua. Ele está no mesmo assunto. Quantas mais coisas, irmãos. Quanto ao resto da vida que porventura não encaixou aqui, guarde o seu pensamento, porque a paz de Deus, que está no verso 7, vai guardar, lembra? Os nossos corações e os nossos pensamentos. E como que ele vai guardar? Nós vamos direcionar os nossos pensamentos também. Porque diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Lembrando do conceito de virtude, é algo que nós podemos adquirir pela prática, e nós vamos adquirindo a virtude de saber pensar. Vamos dar uma olhada, você aí tem as redes sociais, aí, às vezes você... Não, parece que tudo é feito para a gente pensar coisa ruim. Tudo. Olha, hoje, irmãos, hoje,
Se você ouviu o jornal hoje, 1 minuto que seja, irmãos, é assalto, é a pessoa que atropelou não sei quantos, é não sei quem que bateu aonde, irmãos, não é possível, né? Melhor notícia hoje foi a São Silvestre lá, da corrida, ainda que a gente não ganhou. Mas o resto, irmão, era tudo crime. E aí? Mas, pastor, acontece no mundo, eu sei que acontece no mundo. Sei disso. Mas você leu a Bíblia? Porque também acontece no mundo a Bíblia. A Bíblia acontece também. Então, enche o seu pensamento da palavra de Deus. E aí Paulo vem e ele fecha, irmãos, no que a gente conversou ontem à noite, hein? Sobre discipulado. Discipular é eu imitar Cristo de tal forma que a pessoa veja em mim e queira acompanhar o meu estilo de vida. Então, discipular não é ensinar a Bíblia, é ensinar como viver a Bíblia. Isso é discípulo. Jesus andou 3 anos com os discípulos lá, ensinando. Lembrando, discípulo quer dizer aluno, pupilo, aprendiz. Essa é a ideia de discipulado. E aí o que ele diz? E vocês sejam discípulos. Olha o resumo da palavra discípulo. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes onde? Em mim. Sabe aquela ideia de que, não, eu sou pecador, não olha para mim, olha para Cristo. Não, olha para mim. Eu sou falho, mas eu estou tentando ser imitador de Cristo. Olha para mim. Me corrija, por isso tem que me corrigir. Pastor, eu estou lendo, mas isso aqui não está bom. Eu vou tentar melhorar. Essa é a ideia, irmãos. Então ele fecha com o discipulado. E aí ele vai dizer, quando nós agimos com esse discipulado, que é mostrar para as pessoas que a vida em Cristo é uma vida diferente, a paz de Deus será conosco. E por quê que essa paz? De novo ele fala de paz. Porque, irmãos, nós amamos a Deus, e Jesus falou que aquele que tem meus mandamentos e os guarda, ele é o que me ama. Então a paz de Deus vem comigo, porque ele me ama. E me amou primeiro. E por isso que eu amo. E agora eu quero ser discípulo dele. E quero que você, que está do meu lado, seja discípulo de Cristo. Ah, mas como é que eu vou saber? Lê a Bíblia. Não. Lê a Bíblia e olha para a minha vida. Você tem coragem de falar isso? Pois é isso que nós vamos tentar trabalhar o máximo possível, começando nesse ano. Que cada membro da igreja seja um discipulador. Mas antes, tem que ser um discípulo de Cristo. Tem que amar a Cristo. Tem que viver por Cristo. Tem que vestir a camisa de uma empresa. Então, imagine, né? Eu vou trabalhar numa empresa e eu vou querer o melhor daquela empresa. Eu não quero que fale mal da empresa, porque a empresa sou eu. Eu amo aquela empresa, eu amo o que eu faço, eu amo o produto que ela vende. Então, isso tem que ser um discípulo na nossa vida. Irmãos, nós trabalhamos não para uma empresa, nós trabalhamos para o nosso Senhor Deus, que nós amamos, que nos salvou, que já nos deu o salário antecipado, porque quando Cristo morreu, já pagou todas as nossas dívidas, nós já recebemos o salário. E agora, irmãos, a nossa vida é servir a este Deus, e fazer e mostrar para as pessoas a nossa alegria, não fingida, hein? Não é para fingir, não, muito pelo contrário. Ah, pastor, mas eu não consigo, porque eu vou fingir. Você está no lugar errado, você está aqui então. Continua só aprendendo. Discípulo é aquele que tem prazer, mesmo com dúvidas, mesmo com suas ansiedades, mas ele vai dominando. Para quê? Eu vou ter que voltar lá voltar para Filipenses, né, no capítulo 4, lá no verso 5, onde é o primeiro que eu queria estudar hoje. Seja a vossa moderação, seja a vossa equidade, seja a vossa amabilidade, seja a vossa mansidão pública, notória, visível para todos os homens. Esta é a mensagem que ele deu para os filipenses também. A partir da semana que vem nós vamos ver algumas coisas pessoais que ele fala, mas essa parte doutrinária ele vai terminar aqui.
Eu queria que você pensasse nisso. Eu repito o apelo de ontem. Seja um discípulo de Cristo. E seja um discipulador de pessoas que querem também imitar a Cristo. Comece pelo seu exemplo. Paulo falou isso para os filipenses também. Tá bom? Vamos orar, lembrando você que sexta-feira agora nós ainda não temos o nosso culto de sexta-feira. A gente vai começar ainda na outra sexta-feira, mas domingo, 9 horas da manhã, estaremos aqui, se Deus permitir. E às 18h30 nós estaremos aqui também, desta vez o pastor Silvio que pregará no domingo à noite, tá bom? Até lá, nós vamos orar, depois estamos encerrados. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, pelo estudo. Nós queremos, Pai, que a nossa moderação, que a nossa equidade seja notória, não para a glória nossa, mas para a glória de Jesus Cristo. Abençoa-nos o nosso propósito, é o que pedimos em nome dele, o Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe.